Bom, pessoal, como eu sempre digo para vocês, peguem aí a apostila, o caderno de vocês, para vocês irem fazendo atividade enquanto acompanham a explicação. Então, aqui está dizendo para a gente ler a tirinha, vamos ler a tirinha. Don't be alarmed, son. It's normal for a boy's voice to change at your age. Então, o pai está dizendo para o filho, não se assuste, filho, é normal para um garoto mudar de voz na sua idade. No cartoon acima, o pai se dirige ao filho por meio de... Ele está dando um conselho? Será que ele está dando uma advertência ou dando uma sugestão? Então, acredito que a grande dica aqui seria que nas semanas anteriores a gente tem falado bastante de imperativo, né? Esse imperativo, quando a gente fala assim, faça isso ou faça aquilo, né? Ou eu citei o exemplo na semana passada de quando a gente fala assim, na escola, por exemplo, o professor fala para o fulano de tal, senta, levanta. A gente está falando de um imperativo que é usado em casos de conselho, por exemplo. E aqui a gente tem um imperativo logo no início ó, da frase aqui, ó. Don't be alarmed, ou seja, não se assuste, tá? Então, essa é a grande dica aí dessa questão, ok? Então, aqui o pai tá aconselhando o filho aí não ficar assustado, porque, né, é normal mudar de voz na idade dele, provavelmente ele deve ser aí um adolescente, né? Número 2, poderíamos reescrever a tirinha alterando a ordem das frases. Aí tá a questão, it's normal for a boy's voice to change at your age. Tanana, don't be alarmed. Aí vamos ver o que está pedindo aqui, qual que é a pergunta. Qual palavra poderia ser acrescentada para manter o mesmo sentido do original? Então, está dando a sugestão dessas 3 palavras aqui. Vamos fazer a tradução dessas 3 palavras. Vamos entender, na verdade, né, o que ela está significando aqui, para a gente ver qual que vai ficar melhor ali. Então, aqui a primeira if seria se. So, então. Then, bom, em alguns casos seria depois. Ok? Então, vamos tentar encaixar aqui, ver qual vai ficar melhor. Ó, it's normal for a boy's voice to change at your age. É normal para um garoto da sua idade, é normal para um garoto mudar de voz na sua idade. Mudar de voz na sua idade. Será que se eu colocar if aqui, se, vai dar certo? Se, não se assuste. Não, fica ruim, não fica? Mas olha aqui, se eu colocar esse so, ó, porque esse so a gente já viu que significa então. It's normal for a boy's voice to change at your age. So, então, não se assuste. Alright? Número 3. Passe as seguintes frases para o imperativo negativo. Nós já vimos que para a gente passar as frases aí para o imperativo negativo, a gente só coloca o don't antes, alright? Na letra A aqui, eu acho que por um descuido já colocaram até a resposta. Então, a frase é wash your hands. Então, lave as suas mãos. O negativo, eu só venho aqui e coloco don't antes. Já está feita a letra A, ó. Don't wash your hands. O que mudou aqui? Apenas colocaram o don't antes, ok? Ou colocaram como exemplo, ou foi por descuido mesmo. A letra B, a gente tem turn on the radio. Então, ligue o rádio. Para fazer isso aqui ficar negativo, o que eu vou fazer? Só colocar, gente, o don't antes e depois a frase igual. Depois, assim por diante, na letra C e na letra D. Bem tranquilinha essa atividade, né? Vamos adiante. Bom, aqui nós temos um resumo a resenha do livro The Little Prince, O Pequeno Príncipe, tá? Desse escritor francês, que eu não vou me arriscar a falar o nome aqui, que eu não sei falar francês, enfim. Isso não vem ao caso, né? Então, aqui tá a resenha e aqui tem uma tradução aqui ao lado aqui pra gente ir respondendo as questões, tá? Então, o número 5 aqui, de acordo com a resenha acima, marque T para true, né, para verdadeiro, ou F para falso, ok? Então, vamos acompanhar aqui, ó. Então, a gente vai colocar T para verdadeira e F para falso. O Pequeno Príncipe é vendido geralmente como livro de crianças. Vamos ver o que está dizendo o texto aqui, ó.
À primeira vista, de sua embalagem, tom, tratamento, Pequeno Príncipe pode parecer um livro infantil, ou seja, livro de criança, e muitas vezes é vendido como um. Então, está dizendo que o texto, que o livro, ele parece, né? Ele parece um livro infantil e geralmente é vendido como livro de criança. Então, o que a gente pode dizer aqui? Que isso aqui é verdade, né? O Pequeno Príncipe geralmente é vendido como livro de criança. Depois a segunda aqui, o livro é para crianças e adulto. Vamos ver o que, vamos continuar seguindo o texto aqui. No entanto, este livro é certamente também para adultos. Ó, o que é importante a gente observar aqui? Porque olha só, aqui no texto está falando que o livro é também para adultos. E aqui na alternativa está dizendo que o livro, ah não, aqui está certo. O livro é para crianças e adultos, tá? Então, o que faz essa frase aqui ser, né, a afirmativa? Porque aqui no texto fala que o livro, ó, o Pequeno Príncipe pode ser infantil, muitas vezes, é vendido como... No entanto, este livro é certamente também para adultos, tá? Então, quando ele fala também, né, ele está dizendo que, além dele ser para crianças, ele também é para adultos, ok? Então, vocês já sabem a resposta dessa aqui. Depois a terceira aqui. O livro se dirige unicamente ao público adulto. Aí eu não preciso nem dar mais dicas, né? A gente já sabe que não é isso que o texto está dizendo, alright? Que aqui está dizendo que o livro se dirige especificamente para adulto, ok? E baseando-se nas duas questões acima que a gente já fez, a gente já tem a nossa conclusão. Número 6. Na frase tirada do texto, The Little Prince may come across as children's book and it's very often sold like one. Então, o significado de come across é, gente, essa questão aqui, de verdade, não consegui achar, não consegui chegar a uma conclusão a respeito como dizer assim, da verdadeira resposta, tá? Não faz muito sentido, porque come across, né, de acordo com o que a gente até já viu aqui no texto, né, ele significa que pode parecer, né? Então, o Pequeno Príncipe pode parecer, né, pode parecer um livro infantil, um livro para crianças, tá? E aí, olha as opções que a gente tem. To neglect, né, que é negligenciar, né? Find unexpectedly or by chance, então, encontrado inesperadamente, to overlook. Overlook pode ser também negligenciar, enfim, e to dismiss. Então, assim, ao meu ponto de vista, nenhuma dessas alternativas aqui corresponde de fato a uma, o que tá pedindo aqui? Um significado para to come across, né? Se eu fosse obrigada a colocar uma, talvez eu colocaria aí o to overlook, que seria assim, né, a coisa mais próxima aí, né, de may come across, mas ainda assim não seria mais apropriado. Isso no meu ponto de vista, mas talvez aí como é que fala? Talvez o professor de vocês possa conseguir chegar aí a uma conclusão melhor do que a minha, ok? So sorry, mas nessa número 6 eu não vou poder ajudá-los melhor. Vamos à questão número 7. Na frase tirada do texto, The Little Prince may come across as children's book and it's very often sold like one. Os pronomes sempre estão no lugar do nome e geralmente se referem em muitas vezes a algo que vem antes deles. O pronome one, ou seja, O-N-E, se refere a The Little Prince, children or book. Vamos analisar a frase novamente. Ó. The Little Prince, ou seja, o Pequeno Príncipe. O book, né? O livro The Little Prince may come across as children's book, né? Pode parecer
livro infantil. Então, esse one aqui está se referindo, como eu já disse anteriormente, a The Little Prince, ou seja, o book The Little Prince, né? Porque aí continua a frase, né? May come across and it's very often sold like one. Então, normalmente é vendido como um. O que é vendido como um? É o book, né? Não pode ser né, no caso, o garoto Pequeno Príncipe vendido, né, como um, e nem as crianças, é o book, ok? Então, o book é vendido como... Número 8, observe as frases. Observe as duas frases. The Little Prince may come across as a children's book and it's very often sold like one. However, this book is certainly also for adults. Então, a palavra however liga duas ideias, criando entre elas. However, gente, significa, essa palavrinha aqui, ó, significa entretanto. Então, vamos fazer a tradução aqui só desse pedacinho pra gente entender qual que tá sendo aí a ideia desse however. Então, aqui o Pequeno Príncipe, né, o book, o livro Pequeno Príncipe, pode parecer um livro infantil e muitas vezes vendido como um. Entretanto, esse livro é certamente para adultos, tá? Então, a palavra however liga as duas frases, criando entre elas uma ideia de adição, consequência ou contraste, tá? Ou contraste. Então, pela própria tradução aqui, a gente já consegue observar, né, que tá fazendo esse contraste aí, né? A própria frase está explicando que o livro, ele pode parecer um livro infantil, mas que, na verdade, né, entretanto, however, em contraste, esse livro é certamente para adultos, ok? Bom, pessoal, espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários e eu tento responder na medida do possível. Alright? Se quiserem deixar alguma sugestão, seja, lógico, de forma educada. Thank you very much. See you next week.